A Parada do Orgulho LGBT 2019, popularmente conhecida como Parada Gay, será realizada depois de amanhã em São Paulo. Nesses dias que precedem o evento, reflexões e discussões sobre as demandas dessa imensa comunidade estão na ordem do dia. E agora a gente vai ter uma conversa aqui a respeito de um assunto muito importante: a diversidade no mercado de trabalho e principalmente no comando das empresas. Fefito, claro, quero começar te ouvindo a respeito. Como é que a gente está nessa questão que eu coloco, que é o tema da nossa conversa aqui, a diversidade dentro do mercado de trabalho? Eu acho que a gente tem avançado muito na discussão de diversidade em empresas. Aliás, o assunto tem sido cada vez mais pautado, tem sido tese de mestrado, inclusive. Tem gente se especializando em diversidade, mas a gente ainda tem muito a avançar. Até porque falta criar uma maior consciência em algumas empresas de que diversidade é sinônimo de lucro. Veja só você, por exemplo, uma pesquisa feita pela Ernst Young e pela DDI mostra que empresas que investem em diversidade têm 21% a mais de chances de apresentar resultados acima da média, porque ela vai ter funcionários felizes, funcionários dedicados e funcionários confortáveis em suas próprias peles. Segundo a consultoria McKinsey & Co., por exemplo, em 12 países, ela fez um estudo, a empresa tiveram pelo menos 30% de diversidade de gênero lá dentro, e mais 20% em nível sênior, tem 1,4% a mais de chance de crescimento. Isso não significa necessariamente que as empresas brasileiras estão necessariamente confortáveis com isso. Sim. Tem um estudo de uma consultoria chamada Santo Caos, que é uma consultoria séria, embora tenha esse nome, que diz o seguinte: 41% das pessoas homossexuais afirmam ter sofrido discriminação por orientação sexual ou de gênero no trabalho. 33% das empresas brasileiras não contratariam LGBTs para cargos de chefia. O número, inclusive, aumenta quando a gente para falar em contratação de pessoas transgêneras. 61% dos funcionários LGBTs do Brasil ainda tem medo de sair do armário e 90% da população transexual desse país ainda está na prostituição, basicamente não por vontades, mas por não ter oportunidades, assim. É muito engraçado que a gente, em tempo de parada, vê muitas empresas patrocinando tudo, mas a gente esquece que LGBTs existem também em anos, ou melhor, em meses fora do mês da parada, do mês da diversidade. Existem outros 11 meses em que empresas precisam continuar pensando sobre diversidade e investir em identidade de gênero e políticas que deixem seus funcionários mais confortáveis em suas próprias peles, assim. Eu acho muito importante que a gente aproveite esse tempo da parada para ver que marcas apoiam a parada, mas também para ver se essas marcas vão apoiar a comunidade em políticas afirmativas pelo resto do ano. Fefito, a gente vai, querido espectador, querido ouvinte do Morning Show, nós vamos aprofundar essa conversa aqui com o Bruno Couto, que é diretor de comunicação do Grupo Spray, controlador da Spray Filmes, do Quebrando o Tabu, e da NWB, que reúne canais de esporte, entre eles o Desimpedidos. Bruno, seja bem-vindo, bom dia para você. Obrigado, bom dia. Acho que eu vou embora, depois dessa explanação do Fefito aqui, não precisa mais estar aqui. Não, né? precisa. Imagina! A gente quer conversar mais, maravilhoso. A gente quer aprender mais e inclusive para melhorar nossos conceitos. Eu acho que é importante a gente falar sempre sobre isso. Eu queria primeiro começar ouvindo a tua experiência, né, no mundo corporativo. E o que é essa experiência que você já viveu fala sobre as questões trazidas pelo Fefito aí. A gente está evoluindo mesmo, temos um tanto ainda a caminhar, estamos num bom caminho. O que você acha? Bom, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, eu adoro esse programa. E eu acho muito bacana vocês abrirem um microfone para a gente falar sobre isso. Então isso é um sinal de evolução, sim. Né? A gente está fazendo o assunto repercutir nacionalmente, então isso já é um grande movimento. Bom, a minha carreira ela é uma carreira construída sempre em cima de multinacionais, agências, enfim, são 16 anos dentro desse mercado. Eu posso dizer que eu tive uma carreira que a orientação sexual ela foi um problema em alguns momentos, sim. E acho que o grande ponto de falar assim a gente vê uma evolução, mas o que acontece? Quando a gente olha para essas empresas hoje do mercado, essas grandes digitais, essas techs, Google, Facebook, Twitter, essas empresas elas nasceram dentro de uma raiz onde isso não é um problema. Pelo contrário, onde você ser preconceituoso é problema. Você pode ser, inclusive, demitido da empresa. Só que essa não é a realidade brasileira. A realidade brasileira hoje, 90% das empresas que geram receita e negócio no Brasil não são essas grandes de tecnologia, ainda, né? E aí, quando você olha para a realidade brasileira, que são essas multinacionais, antiquadas, enfim, elas não têm isso como uma premissa, como um valor. Então, isso é um problema. Tem muita gente que gira a economia, que é
força de trabalho trabalhando aí em empresa onde isso não é um assunto. Ô Bruno, e você toca num ponto crucial, porque é um ciclo vicioso, né? A pessoa, por conta disso, pelos medos, medo de retaliação, enfim, ser privado, privações no mercado profissional, não se assume também. Se mantém ali psicologicamente oprimido, atuando, porque sabe que se manifestar e se colocar como se sente, como vai sofrer represália, né? Isso é um mal danado. Quais os maiores desafios que você enfrentou, por exemplo, na prática, na tua vida, antes de passar aqui e abrir a roda para os colegas? Acho que os desafios que a gente tem, acho que é muito legal, Fefito, abrir a discussão aqui falando sobre o poder de você abrir essa discussão sobre diversidade nas empresas, ela gera negócio. Uma pessoa que trabalha feliz do que de poder ser quem que é um direito básico de qualquer ser humano, tem um valor tangível para as empresas, além do social, né? Então, durante a minha trajetória aí, a gente enfrenta as coisas mais básicas. Eu enfrentei coisas básicas desde... Por exemplo? Desde piadas homofóbicas, né? Que as pessoas fazem até por naturalidade, por quase que um comportamento repetitivo. Bruno, mas o presidente falou que agora que a homofobia, a LGBTfobia foi criminalizada, Peraí, as pessoas não vão mais se sentir confortáveis em brincar com os homossexuais do trabalho. Claro, imagina, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Nessa empresa chamada Bruno, Brasil... Vai lá. Bom, piadinha é café pequeno. Piadinha é café pequeno, mas tem outras coisas que são importantes. Por exemplo, uma vez eu ganhei um prêmio... Café pequeno, te deixa claro aqui. Café pequeno, mas que imagina isso. Na cabeça dessas pessoas. Exato, 12 horas por dia, o lugar que você mais fica no seu dia. O bullying, né? o bullying. Então você ficar o dia inteiro vendo coisas pequenas 12 horas, todo dia, é um saco. Machuca. Agora, uma vez eu ganhei um prêmio, batido meta, tal, numa empresa que eu trabalhava, que era uma viagem, um cruzeiro de uma semana com um monte de diretor da empresa. Pô, legal pra caramba, né? Um puta mérito, fiquei feliz. Podia levar alguém. Você acha que eu pensei em levar a pessoa que estava comigo, o meu companheiro? Não, levei minha tia. Tia, te amo, tá? Foi um prazer ir com você. Mas assim, os outros diretores da empresa nem sequer passou pela cabeça deles que era um problema. Puta, vou levar minha namorada, minha mulher, minha ficante. Levou. Eu me sabotei. Então o fato de a gente não ser e não poder ser quem a gente que é um direito básico de qualquer pessoa, faz a gente mesmo muito seguro de si, se sabotar. Então isso é um problema, precisa falar sobre isso. E tem que trazer um dado importante aqui também. Segundo a OutNow, a homofobia custa 405 bilhões por ano para a economia brasileira. Isso baseado em produtividade, turnover e também processos judiciais. Porque sim, homossexuais procuram seus direitos quando sofrem homofobia no mercado de trabalho. Exato. Eu queria fazer uma pergunta, Bruno. Um monte de gente fala assim, não, mas quando a gente vai contratar alguém para uma empresa, a gente tem que contratar quem é melhor, quem é o mais adequado para o cargo, não interessa, né? Tem muito esse discurso de, assim, o mérito, a pessoa que merece entrar para o quadro. E aí, às vezes, eu fico pensando, por exemplo, se você tem um chefe de empresa que ele quer diversificar seus quadros, ele quer trazer a diversidade para dentro da empresa... E ele pensa assim, quero trazer a melhor pessoa, mas quero ter diversidade. Tem que ter essa associação e tem que fazer um esforço nessa linha de pensamento e pensar como trazer essa diversidade com mérito, sabe assim? Dá pra fazer, né? Porque as pessoas excluem, como que assim, não, tem que trazer quem é o melhor, não interessa quem seja. Essa pergunta é maravilhosa porque eu vou emendar alguns conceitos aqui. Primeiro deles a gente fala muito de diversidade, que é um conceito legal porque ele vulgarizou o termo e hoje se fala muito sobre isso. Legal, tem o seu valor e muito. Mas mais do que diversidade, uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, uma mulher, enfim, que representam algumas coisas que não são prioridades hoje nas empresas, elas não querem ser diversas apenas. Porque a diversidade por si só, numa seleção natural no mundo corporativo, ela é excludente. Exclui, né? A gente quer ser incluído e ser tratado como igual. Então, mais do que a diversidade por si só pelo termo, é importante ser representado. E a representatividade, ela passa não só pelo gay, mas ela passa pela mulher, pelo negro, pela experiência de alguém que mora na quebrada, e que pode sim contribuir para o negócio, não é só porque ele não fez a faculdade particular, ele tem uma experiência. Hoje se fala sobre a relevância pela experiência. Quer lugar mais quente, mais incrível e criativo do que as quebradas das grandes cidades? Perfeito. Você tocou num ponto que me lembrou um outro assunto relacionado à educação, tudo, mas que foi muito considerado, nas palavras da própria deputada pelo PDT em São Paulo, a Tabata Amaral, a questão da vivência dela quando ela foi para Harvard estudar. É imprescindível que isso aconteça. Quando você acha que a gente vai... A gente está num caminho para virar essa página e chegar no mundo ideal, né? Para que essas distinções, você vê, né? Você coloca um termo diversidade, que é um termo na minha cabeça ainda,
um termo positivo, porque Sim. se fala, se banaliza esse assunto, se traz aqui à baila a discussão, mas ele realmente se tocou num ponto curioso, porque ele, de uma certa forma, também coloca numa caixa. Exclui. Né? Curioso. Vai lá, quem mais? Bruno, tem uma perguntinha, já que a gente está falando bastante de mercado corporativo, né? Mas o Fefito trouxe aí um pouquinho de cenário político para a gente discutir. Eu queria pegar carona. Eu acho assim, politicamente a nossa sociedade ela tem avançado bastante em relação à representação feminina, em relação à superação do racismo mesmo e assim por diante. Mas o preconceito por orientação sexual, ele ainda é um tabu, né? Principalmente na política. Aqui em São Paulo, a gente tem um caso de sucesso de diversidade na nossa política municipal. A gente tem um vereador jovem, negro, que veio da periferia e é homossexual, que é o Fernando Holliday. Ele foi eleito aí com mais de praticamente 50 mil votos. Você acredita que a sociedade, politicamente, ela já está amadurecendo para abraçar lideranças políticas homossexuais? E se sim, se isso inclusive não poderia ser até uma oportunidade política do agente dele ser pioneiro nesse processo aí de se declarar, né? Não vamos usar a palavra assumir, de se declarar homossexual. Eu acho que quando a gente pergunta sobre se tá bom ou se tá ruim, é sempre com base em alguma coisa. Então, com base no passado, é óbvio que tá melhor, né? A gente hoje tem uma sociedade que fala sobre o assunto, eu tô aqui numa rádio com essa importância, líder de audiência falando sobre o assunto. Então, quando você compara com o passado, é óbvio que a gente melhorou bastante. Mas ainda a gente tá longe de estar no ideal. A gente vê hoje esses grandes políticos, Davi Miranda também é outro político importante nessa causa, eles recebem ameaça de morte. O Jean Willis foi embora do Brasil por receber ameaça de morte. Então, assim, gente, isso é inaceitável, né? Então, quando você olha para o passado, você olha que sim, teve uma melhora, ela é lenta, né? Então, assim, sim, mas é lenta e precisa ser muito mais acelerada. Como você fala para os seus colegas de trabalho, então, que nós não somos vitimistas? Que a gente não é apenas do mimimi? Porque parece muito louco, né? Que essas pessoas conseguem viver sua vida no trabalho, no mundo corporativo com muito conforto, mas não se dão conta de que os homossexuais no mercado de trabalho estão o tempo todo pensando no que podem dizer, em como aparecer, em quanto da vida deles pode ser revelado e se não podem sofrer ameaças. Porque quando você fala que alguém sofre ameaças e mortes, parece algo tão distante das outras pessoas, que na cabeça delas deve ser ficção, assim. E só sabe quem já foi ameaçado. Eu, por exemplo, já fui 3 vezes. Então, e você sabe a carga que isso tem pra uma família, pra sua cabeça e tudo mais. Como é que você explica que não é vitimismo? Eu acho que tem uma coisa importante nesse assunto, que é o seguinte: quando você assume dentro de uma corporação o papel de levantar uma causa, uma bandeira, como no meu caso é do LGBT em cargo de liderança, uma guinada positiva, é importante entender isso. Vamos olhar de uma forma positiva. Quando você assume essa causa, ela está diretamente ligada a você ter empatia com os que não entendem da causa. Então, se você é, dentro de uma empresa, um líder que quer falar sobre o assunto para que isso seja minimizado e mudado, é importante entender que vai ter gente de outra geração, mais velhos que você, ou que não tem esse assunto como corriqueiro, que vão precisar da sua ajuda. Então, tenha resiliência, tenha paciência, tenha empatia para entender que nem todo mundo está pronto para mudar do dia para a noite. Então, você vai acabar sendo um raio de ajudar essas pessoas a entenderem esse novo conceito. E isso vai passar por várias coisas. Você ouvir desculpa, fui homofóbico, desculpa, fiz uma piada sem graça. Então, assim, o papel da liderança para explicar que não é vitimismo, ela passa também por a gente ser ter um papel ali de ensinar, de educar. Mas e quando não se aprende? O que faz uma liderança? Quando não se aprende, você tem que virar estatística. Tá. Então, assim, use dos recursos que a empresa tem. Vai no RH, reclama, usa e vira estatística, porque só muda de fato alguma coisa quando vira estatística. Tem que virar número. A mesma coisa para as mulheres, quando as mulheres do Senão abuso. não existe. As mulheres do abuso sexual em casa, abuso de feminicídio. Se você não denuncia, não vira estatística e a coisa não muda, não vira política pública. Então na empresa é a mesma coisa. Ou você vai e usa da estrutura que a empresa tem e vira estatística, ou a coisa não vai mudar. Ô Bruno, e do ponto de vista da empresa, você contou a história da autossabotagem. Para que a empresa evite esse tipo de situação, quais são as medidas, quais são as ações práticas que ela deve tomar? As ações práticas primeiro, mudar, pegando um pouco do gancho daquela nossa conversa, mudar um pouco do que a gente entende como competência. A competência hoje ainda, nessas grandes empresas, a nota de corte é que faculdade você fez. E não deveria ser isso. É que história você tem para contar para minha marca. Que história e como a sua experiência pode agregar eu conquistar os goals de negócio que eu tenho.
Isso vale muito hoje, muito mais do que faculdade A, B ou C. Né? Então, primeiro a mudança do que a gente entende por competência. Entendendo que a competência passa por experiências diversas e por representatividade de diversas comunidades de discussão, as empresas precisam dar voz para essas pessoas assumirem papel de liderança. Só vai mudar quando a gente dessa geração assumir de fato a linha de frente das empresas, porque é aí que a coisa vai realmente ser de uma forma estrutural para todo mundo. Perfeito. Essa mudança de paradigma, né, que você se refere, acho que ela não tem como você negar, vem como uma avalanche, ela vai acontecer pelo bem e pelo mal. Talvez essa fricção em que a gente vive esse momento que pode ser refletido em violências, em ameaças, em considerações de mimimi, como o Fefito colocou, quando a gente passar tudo isso e as coisas começarem a ser entendidas como devem ser, de uma forma a fazer uma empresa grande, de grande porte, uma multinacional, capitalista, que o que interessa e deve ser levado em conta não é só, claro, junto, se somado muito melhor, é a capacidade técnica daquele profissional que está sendo contratado a fazer a diferença, mas também a experiência que ele pode agregar à marca. Quando essas empresas começarem a entender que essa experiência se equipara ou até às vezes até supera em benefício para a empresa, para a corporação como um todo, a gente vai estar vivendo o que talvez hoje seja um sonho, né? Com certeza. Bruno, você não acha também que falta um fator, eu vou falar educativo, mas enfim, eu acho que até de comunicação interna dentro das empresas, para se entender o que de fato é homofobia? E complementando o que você está falando aqui então, Paulinho, segundo a Associação Brasileira de Recursos Humanos, 60% das empresas do país não difundem respeito aos LGBTs nos manuais de conduta. E 10% delas afirmam que tem ação efetiva para tratar o assunto. Então, 60% é tipo, mais da metade, ainda é muita gente. Porque eu considero, por exemplo, Quebrando Tabu super educativo para algumas questões, né? Pega alguns vídeos viralizados e que são basicamente tipo recados. Olha isso daqui que eu vou te mostrar. Claro. Você entendeu esse contexto? E aí mobilizando todo tipo de pessoa, por uma parte mais até emocional do que, enfim, leis ou alguma coisa assim, por situações. Você acha que as empresas falham nessa comunicação em explicar, de fato, aonde você pode estar incorrendo numa homofobia, ou onde você pode estar cruzando a linha com a mulher que trabalha ali do seu lado? Falta, com certeza, educação, não só nas empresas, como em muitas coisas no país. Não é um assunto que é prioridade, deveria ser. Então, falta educação, mas falta porque as empresas, elas não conseguem, elas negligenciaram esse tema, né? Elas vêm negligenciando esse tema e outros que são de extrema importância porque elas não entendem sobre a ótica de que se educar a força de trabalho para respeitar o outro, para formatar um ambiente de trabalho mais harmônico, é gerar negócio. Então, tudo bem, se a sua empresa quer só falar de lucro, entenda que falar sobre isso é diretamente relacionado ao lucro. Se você quer ser só uma empresa que olha para lucro, tudo bem, você tem o seu direito, você tem o seu lugar ali. Mas entenda que educar sobre essas coisas é diretamente fazer a sua empresa ser mais lucrativa. Olha, bacana. Fechou alguma mais uma pergunta, Paulinha, pra gente fechar? Podia ficar conversando a tarde inteira Podia aqui, ficar não aqui é? levando Eu queria esse falar uma papo coisa bom. antes de fechar, se eu tiver a oportunidade. Vamos lá, vai lá, Bruno. Só queria falar uma coisa, uma pessoa que eu gosto muito, que é a Bárbara Soaleiro, que é uma consultora do mercado, que ela tem um statement aqui muito legal, só para fechar nossa discussão. Ela usa uma frase da Margaret Fuller, que é uma americana, uma pensadora de 1810, onde as mulheres não tinham voz, e a Bárbara usa muito para o viés dela, que é o do a mulher no poder, né? E ela fala um negócio, o que o nosso templo, o mundo, a nação seria se a humanidade duplicasse o cultivo de pensamento e abrisse suas portas para todas as mulheres. Isso quer dizer, você vai duplicar a chance de você ser mais rentável, mais produtivo, mais criativo e aumentar a oportunidade. Então, assim, se para a mulher é duplicar, imagina para todas as outras classes, né? Então, vamos pensar nisso, gente. Não abrir o pensamento para quem é diverso é, no mínimo, burrice, quiçá as outras coisas. Olha, Bruno, queria agradecer essa conversa com a gente aqui na Jovem Pan, no Morning Show. Bruno é diretor de comunicação do Grupo Spray e veio falar com a gente aqui sobre diversidade. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado a vocês, adorei.